A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Hoje nós vamos ter a aula número 16. E eu estive pensando, falei assim, olha, eu preciso fazer um complemento sobre a questão da santificação e tipo um resumão sobre a questão da regeneração, justificação e santificação. Então, na aula passada eu falei que tinha terminado o assunto. Mas depois eu vim à minha mente e falei, não, eu preciso de dar um complemento à questão da santificação e um resumo dos 3 processos da salvação. Então, eu estou fazendo essa aula número 16 para apresentar isso a vocês. Ok? Então, pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston. Então, vamos ver esse complemento do assunto santificação e um resumão, né, sobre regeneração, justificação e santificação. Venha comigo. Ok? Construindo um caráter cristão, aula número 16, a redenção do caráter humano. E aquilo que eu disse, é um complemento ao assunto santificação. Eu senti isso no meu coração e falei, não, eu preciso de passar isso. E aí eu fiz esse complemento, ok? A santificação, tá? Ela vem através do quê? Porque você pode dizer, tá bom, pastor, você falou de santificação, que eu tenho que me santificar, que eu tenho que viver uma vida em harmonia com Deus e tal, né? Aí veio o desejo, falei, gente, eu falei isso, mas assim, eu poderia colocar algumas coisas que os irmãos, as irmãs vão poder identificar na sua vida de cristã se eles estão dentro desses parâmetros, como estão, porque essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que eu listei aqui, elas podem ser um balizador de como está a sua vida de santificação diante de Deus, tá bom? E então eu digo o seguinte, a santificação, ela vem através do quê? Eu coloquei aí, através de uma vida de leitura da palavra de Deus. E eu vou ler, todos os textos eu vou ler. Tá? O primeiro está aí, Salmos 119 e verso 130. Diz o seguinte, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Então, é dedicar a leitura da palavra de Deus, porque ela traz luz e entendimento ao simples. Nós devemos ter uma vida de oração. Amós, capítulo 5 e verso 4, diz o seguinte, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Hoje nós buscamos a Deus através da oração, é a nossa comunicação. E aqui a palavra diz o seguinte, nós buscamos e vamos viver, quer dizer, isso vai nos renovar, isso vai trazer ânimo, isso vai nos trazer as verdades de Deus, além de nós colocarmos os nossos agradecimentos, as nossas vitórias, as nossas lutas, os nossos desejos diante de Deus. Isso nós fazemos através da oração. Uma outra questão. A santificação envolve uma vida de comunhão com os nossos irmãos. 1 João, capítulo 1 e verso 7, diz o seguinte, mas, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós andamos na luz, como Ele na luz está, se esses dois processos, se essas duas coisas, nós entendemos que nós estamos nela e praticando ela, nós temos comunhão uns com os outros. Então, a santificação traz comunhão com os irmãos. Outra coisa que a santificação traz, ela busca constantemente um espírito quebrantado diante de Deus. Segunda Crônicas 7 e o verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui está no Velho Testamento, mas hoje, o povo que chama pelo seu nome chama-se igreja, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós temos que estar constantemente buscando a Deus, orando, humilhando, vendo que não está de acordo com a vontade de Deus, nos convertendo dos maus caminhos. E o Senhor diz, ele deixa a promessa, olha, com esse coração quebrantado, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, hoje a terra sou eu, né? Porque o templo do Espírito Santo sou eu. E aqui não está falando sarar de doença, não. Mas trazer a tranquilidade de sabermos que nós estamos no caminho certo. Não é? Deixando para trás toda a ansiedade. É isso que está dizendo. Ok? Uma vida sobre a liderança do Espírito Santo. Se nós fomos selados com o Espírito Santo no momento da nossa regeneração, nós temos que viver sobre a liderança desse que nos selou. Não é assim que Paulo fala no início de Efésios, que nós somos selados, nós somos uma carta selada. E esse selo é o Espírito Santo, que é a garantia da nossa vitória e da nossa salvação. Então temos que andar. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que andar sobre a sua liderança. É um sinal da qual nós estamos no processo da santificação. Vamos ver Efésios. Desculpa. Efésios capítulo 5, 18 a 21. Eu vou ler todo ele. E não vos embriagueis com vinhos, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então está aqui a primeira coisa. Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se nós estamos cheios do Espírito, nós temos a alegria de louvar e adorar a Deus. Dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um povo alegre. Sempre dando graças pelo que o Senhor fez na nossa vida. E o que Ele faz e continua fazendo nas nossas vidas, seja materialmente ou espiritualmente. Sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou. E outra é aquela questão da comunhão com os irmãos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Dentro daquilo que Deus nos mostra, nós nos sujeitamos uns aos outros na comunidade cristã. O sujeitar aqui não é baixar a cabeça, não é como militarismo, que existe uma hierarquia, eu sou isso, aquilo, não. É espiritualmente cheio do Espírito, nós estamos tendo uma vida
sujeita uns aos outros. Quer dizer, nós temos uma vida de partilha um com os outros, dizendo da igreja, dizendo do meio cristão, não é? E nós conseguimos isso por quê? Porque nós estamos debaixo do temor de Deus. E a última é a prática do amor. Aí, eu não vou ler, não. Sabe por quê? Eu queria que você lesse 1 João. Né? Leia todo. Leia a carta de 1 João. Ela não é grande. E ali você vai ver que vai crescendo, não é? O que? Vai crescendo a explicação e como o proceder do cristão. E esse proceder do cristão, ele remete à santificação da sua vida. São 5 capítulos. Leia a carta de 1 João. Então, foi isso que eu falei com vocês. Eu falei, olha, eu tenho que dar um complemento nessa aula de santificação para que os irmãos e as irmãs tenham um balizamento, tenham como avaliar como está a sua vida e o seu caminhar de santificação. Então, eu coloquei esses 6 itens. Avalie cada um deles. Porque, com certeza, você avaliando e buscando fazer a vontade de Deus, você verá o poder de Deus na sua vida. Você verá que a sua vida é transformada, não é? Agora, no momento, transformada que eu falo como salvo, é transformada numa vida em que você está sujeito à vontade de Deus. Você está debaixo da vontade de Deus e buscando, não é, a santificação e buscando o crescimento espiritual. Ok? E aí, eu coloquei aqui o seguinte: a questão do amor. A santificação vem através da prática dos 3 pilares do amor, que deve ser permanente na nossa vida, dia a dia. E os 3 pilares do amor, que também são, né, uma baliza para ver como está a nossa vida diante de Deus, a nossa santificação, o nosso processo de santificação diante de Deus, através desses 3 pilares, que são os pilares do amor. Não são apenas esses. Esses aqui é mais um em cima daqueles que eu apresentei. Então, primeiro, amar a Deus. O segundo pilar, amar a si mesmo. Porque se você não ama a si mesmo, você não consegue amar ao seu próximo. E o terceiro, amar ao seu próximo, como a si mesmo. Não é assim? Então, você tem que amar a si mesmo para amar o seu próximo. Então, a santificação, ela traz a prática dos 3 pilares do amor, que são amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. Ok? Então, às vezes, agora entra no resumão, tá? Às vezes há algumas confusões no nosso meio cristão sobre a diferença, sobre os termos justificação e santificação. Aí eu acabo misturando uma coisa dentro da outra e isso me dá confusão. Então, vamos entender a diferença do termo justificação e santificação? Então é o seguinte: o termo justificação é uma posição legal. Deus nos justifica dos pecados. E pronto. Santificação é uma condição interna. Né? Tem que partir de mim.
a vontade de ter uma vida santificada diante de Deus. Outra coisa, justificação é de uma vez por todas. É aquilo, acontece uma vez só. Os meus pecados foram perdoados, foram justificados. A santificação continua por toda a vida do cristão. É um processo. Justificação é uma obra inteiramente de Deus. Não tem participação humana. É Deus que nos justifica. A santificação, nós cooperamos. Quer dizer, nós buscamos a santificação e, através da santificação, nós estamos cooperando com o reino de Deus. Nós estamos cooperando com a pregação do Evangelho, com a união entre os irmãos, com o crescimento da Igreja de Cristo. Então, nós somos cooperadores da obra de Deus. Isso é santificação. Justificação, ela é perfeita nesta vida. Por que ela é perfeita? Porque foi Deus que fez. Foi Deus que nos justificou. Então, ela é perfeita. A santificação, ela não é perfeita nessa vida. Nós não lemos um versículo que diz que não pecar habitualmente, quer dizer, não é ser uma prática, mas ser uma exceção. Então, ela não é perfeita. Durante o processo de santificação, muitas vezes nós vamos ter que nos ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu falhei. Não é? Mas eu entendo, porque é o culto racional e controlado por Deus, não é? Na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, vai falar: opa, Paulo, esse negócio está muito certo, não, rapaz. E aí eu vejo e falo: Senhor, por favor, me perdoa. E depois disso, continuamos no processo da santificação, fazendo a boa vontade de Deus, fazendo aquilo que está reservado à igreja, que é comunhão entre os irmãos e pregar o evangelho. A justificação é a mesma em todos os cristãos. O processo é o mesmo. Deus justificou os nossos pecados em Cristo. Então, foi igual para todos os cristãos. É igual para todos. A santificação não. Nós vamos ver que é maior em alguns do que em outros. Né? Às vezes, uns têm uma vida em que eles estão mais dedicados a Deus. Eles têm um entendimento melhor do que Deus quer. Outros estão no processo para chegarem a esse ponto. Então, a igreja, no termo santificação, ela tem variedades. Não é? Será que eu podia dizer assim? Um é mais santo que o outro? Eu acho que não, porque todos nós somos santos. Mas o grau é diferente. Não é? Então, por isso que o cristão não pode ser relaxado. O cristão ele tem que ter, né, um foco na sua vida. E o foco é fazer a vontade de Deus. Então, talvez seja nesse ponto que a santificação é maior em alguns do que os outros. Às vezes, o foco está meio embaçado para alguns. Para outros está mais claro. Ok? Então, não é igual para todos. Existem níveis. Mas o que Deus quer é que todos estejamos num nível só, no nível máximo de santificação. E para isso nós temos que praticar aquilo que nós estudamos. Ok? E eu vou voltar, né, naquele quadro que está lá no início, quando nós começamos a falar sobre o processo da salvação. Então, é para relembrar. Ok? É o famoso resumão. Só que agora eu vou começar de trás para frente. Aquela eu comecei de frente para trás. Agora eu vou começar pela regeneração. O que é regeneração? Então vamos recapitular.
é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria uma nova natureza interior no homem. O homem é feito nova criatura. Ele nasceu de novo. Ele se converteu. A justificação. A justificação tem caráter exterior. É o ato de transformação ou mudança de estado do pecador perante o tribunal divino. Ela é operada por Deus. Então, nós passamos, não é, de ter o mundo como nosso Deus, nós deixamos de ser nós mesmos nossos deuses, não é? Nós deixamos o nosso ego e passamos a ter Deus como nosso único Deus. E ele nos justifica de todos os pecados. E passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós, como uma confirmação da justificação dos nossos pecados diante de Deus. Não é? A regeneração, nós recebemos o Espírito Santo. A justificação é a confirmação que, a partir de agora, o Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a justificação e a santificação implica viver separado do pecado, do mal, do mundo e dedicado a Deus e ao seu serviço. Aqui o Espírito Santo, ele atua, enchei-vos do Espírito. Nós deixamos que o Espírito Santo atue em nossa vida. E a partir daí, nós vamos dedicar a Deus e ao seu serviço. Ficou entendido? A regeneração, nós recebemos o Espírito Santo. A justificação é a certeza que Deus justificou os nossos pecados, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. E a santificação é a ação do Espírito Santo que busca em nós. Desculpa. A santificação é a resposta da ação do Espírito Santo que habita em nós através das nossas ações de dedicar a nossa vida ao serviço de Deus. Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.